Ministração da Palavra de Deus para a nossa edificação. Amém? No livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24, o tema é a parábola do filho pródigo. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, e fazer-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Eu vejo 3 pontos importantes dentro desse texto. O primeiro ponto importante é decisão precipitada, que vai do versículo 11 ao versículo 16. O segundo ponto, arrependimento, que vai do versículo 17 ao versículo 21. O terceiro ponto, nova criatura, que vai do versículo 22 ao versículo 24. Nós vamos primeiramente aprender algo com o primeiro ponto, que é decisão precipitada. E o tema desse texto é a parábola do filho pródigo. O que significa parábola? Parábola é uma pequena história que Jesus está contando de um jovem que era esbanjador e gastador. Amém? E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Na verdade, eles não tinham direito de receber nada, porque o pai ainda estava vivo, certo? Se o pai e a mãe tivessem falecido, eles iam repartir, sim, certo? Os direitos dele. Mas o pai, os direitos de herança deles, eles só iam receber na morte do pai e da mãe deles. Mas o pai ainda estava vivo, certo? E o pai, para não contrariar o filho, ele deu a parte dele, certo?
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, este jovem, ele pegou a parte da herança dele, que ainda não era por direito dele ter recebido, porque o pai ainda estava vivo, mas o pai deu para não contrariar o filho, certo? E ele tomou uma decisão de sair da casa do pai, da fazenda do pai e ir embora. Ficar longe dos vizinhos, longe do pai, longe do irmão e fazer aquilo que ele queria fazer para ninguém ver, certo? Ele foi viver uma vida dissolutamente. O que é uma pessoa viver uma vida dissolutamente? É devassidão, significa devassidão, libertinagem, depravação, entendeu? Então ele era um jovem que ele ia viver no meio da prostituição, no meio dos jogos de azar, da bebida, da noitada, certo? E ele ia realmente gastar todo aquele dinheiro que ele pegou, a parte dele, do pai dele, que ainda não era para ele ter pego porque o pai era vivo, mas o pai só deu para não contrariar o filho. Aqui no versículo 14 diz o seguinte: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o quê? Necessidade, devido à sua decisão precipitada, ele já começou a passar necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele foi para dentro de um chiqueiro de porcos, entendeu? Trabalhar com porcos, porque ele estava precisando de ganhar um dinheiro, porque estava passando por uma necessidade. Talvez não tinha mais dinheiro para pagar um aluguel, não tinha dinheiro para comprar mais um alimento, e ele tinha que trabalhar. E o trabalho que ele arrumou foi trabalhar alimentando porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O que significa essas bolotas dos porcos que ele dava para alimentar os porcos? Bolotas é uma alfarroba, é feito da alfarroba. Alfarroba é um fruto da árvore da alfarrobeira. A sua altura é de 10 a 20 metros de altura. Sua polpa doce, nutritiva e usada como alimento para animais, e os pobres comiam, certo? E ele queria se alimentar dessas bolotas da alfarroba, que era uma fruta, certo? Uma fruta nutritiva, uma polpa, uma fruta nutritiva, muito boa, certo? Mas, devido à sua decisão precipitada, é que ele passou por uma necessidade muito grande, foi trabalhar dentro de um chiqueiro para dar de alimentar os porcos, certo? E ninguém dava nada para ele, devido à sua decisão precipitada, né? Em Provérbios 14:12 diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Era o que estava acontecendo já com este jovem. Ele já estava morto espiritualmente, porque tinha saído da casa do pai, da fazenda do pai, foi viver a vida que queria viver, passou por necessidade, foi trabalhar alimentando porcos, certo? E ele já estava com uma morte espiritual, e se ele não se arrependesse, ele teria a morte material, certo? Que é o segundo ponto que a gente vai ver. Mas, na Bíblia, tem pessoas que tomaram decisões corretas. Josué capítulo 24, versículo 15.
Josué disse para o povo de Israel: se vocês quiserem seguir a outros deuses, que vocês sigam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão correta. Outro que tomou uma decisão correta, Daniel, capítulo 8, versículo 1. Daniel bateu o pé e disse que não ia se contaminar com os manjares de Nabucodonosor, com a alimentação de Nabucodonosor. Ele não iria. Uma decisão correta. A decisão desse jovem não foi correta. Foi uma decisão precipitada, porque primeiro ele não conversou com o pai, não conversou com o irmão mais velho, não pediu orientação de ninguém, foi embora por conta própria e agora está passando por um problema seríssimo, certo? E o segundo ponto que nós vamos aprender algo é o arrependimento. Veio o arrependimento na vida desse jovem, certo? Nós vamos ver do versículo 17 ao versículo 21. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus trabalhadores. Ele falou essas frases quando ele estava alimentando os porcos no chiqueiro, certo? Que ele caiu numa real, ele se arrependeu da decisão que ele tomou, certo? E ele falou todas essas palavras aqui, certo? E você vai ver que ele vai se levantar e vai ao encontro do pai dele, arrependido. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, ele estava descalço, creio com uma bermuda suja, uma camisa também suja, porque ele estava trabalhando, alimentando porcos, certo? Mas mesmo assim, o pai não desprezou. O pai também o abraçou, certo? E em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe para que teus dias se multipliquem na face da terra, certo? Então isso é um mandamento de Deus para toda a população, para toda a humanidade. Aqui no 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está fazendo uma rejeição dele mesmo perante o pai dele. Ele está se rejeitando. Mas olha que aqui o pai vai falar para esse filho, que o pai estava com muita saudade desse filho. Todos os dias, 6 horas, esse pai ia lá no portão da fazenda, olhava para a rua para ver se o filho estava chegando, certo? E quando esse filho apareceu, foi uma alegria para esse pai. E olha o que esse pai vai dizer para esse filho, certo? Agora nós vamos ver o terceiro ponto, a nova criatura, que vai do 22 ao 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Então ele estava com uma roupa velha, suja, certo? Descalço, e o pai pediu para que trouxesse a melhor roupa para ele, sandália e um anel de ouro, 18 quiloates, né? Não é 16 não, quiloates, é 18, o melhor anel, certo? Para ele. Porque o pai ama o filho. O pai tem amor pelo seu filho, certo? Todos os pais têm amor pelos seus filhos, certo, irmãos? Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto. Para o pai dele, já estava considerando ele como um morto, porque estava com muito tempo que ele não aparecia.
Mas, na verdade, irmão, esse morto aqui é um morto espiritual, ele já estava morto espiritualmente, certo? O que faltava era uma morte material, mas ele arrependeu-se da decisão precipitada que ele tomou, certo? Ele arrependeu-se. Estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então houve uma alegria muito grande desse pai, em que o seu filho apareceu, o abraçou, o beijou, e o pai também abraçou e beijou e honrou, certo? Você, meus queridos irmãos, que são seguidores de Cristo, que são um cristão, que conhece a palavra de Deus, você tem que ter muito cuidado com as suas decisões que você vai tomar. Se você quer tomar uma decisão e você acha que você vai se prejudicar, procure conversar com o seu pastor, procure conversar com a sua pastora, certo? Fale para ela, você, irmã, que é uma seguidora de Cristo, fale para ela que você quer tomar uma certa decisão, mas está com medo. Você que é um seguidor, fale para o seu pastor que você quer tomar uma decisão, mas está com medo de futuramente ter um problema, porque são seus pais espirituais, eles estão aí para lhe ajudar a realmente, a lhe ajudar a tomar essas decisões, amém? Você que não é um cristão, você que não é uma cristã, que não é uma seguidora de Cristo, você também tem que ter muito cuidado quando você for tomar as suas decisões. Pense bem, raciocine bem, peça orientação, certo? Para que você faça uma decisão correta, para que você não venha passar por esse que esse jovem passou. Esse jovem passou por problema seríssimo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela está nos orientando, nos ensinando. E você tem que verdadeiramente crer na palavra de Deus. Então tenha muito cuidado, amém? Porque as nossas decisões têm que ser as decisões corretas, como a de Josué, como a de Daniel, certo? Que foram as decisões corretas. Amém? Quero falar agora com você, irmão, com você, irmã, certo? Que está na obra de Deus. Continue firme, certo? Não deixe que nada lhe separe desse amor de Deus, porque Jesus te ama e Ele tem o melhor para ti. Quero falar com você, irmão, irmã que se desviou, arrependa-se, se reconcilie, volte para Jesus, porque Jesus, Ele te ama. Quero falar com você que está vendo esse vídeo, que ainda não entregou a sua vida na mão de Cristo. Entregue a sua vida na mão de Cristo. Seja uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, em nome de Jesus. Amém? Inscreva-se no meu canal, certo? Dê um joinha lá, certo? Compartilhe, tem muitos vídeos, vídeo de estudos bíblicos, vídeo de ministração da palavra de Deus para a nossa edificação, amém? Tem muitos vídeos, coloque no seu Facebook, coloque no seu status, no seu Instagram, vamos evangelizar esse mundo, porque Jesus, Ele está voltando e precisamos realmente pregar a palavra de Deus, espalhar a palavra de Deus para a humanidade. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus.